Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Nosso Senhor e Nosso Senhor Jesus Cristo possam suprir as deficiências de minha exposição. Então, meus caros, pretendo fazer vídeos sobre alguns livros que eu li e achei interessante. Desta vez farei sobre esse daqui, Manual de Defesa dos Livros Deuterocanônicos, de Rafael Rodrigues. O próprio título é bastante claro quanto ao tema. Os livros deuterocanônicos são aqueles livros da Sagrada Escritura que os protestantes não aceitam, mas que nós católicos aceitamos como inspirados, ou seja, o livro de Tobias, Judite, os dois livros de Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico e o livro de Baruque. E muito foi discutido em torno desse tema. Os protestantes, para defenderem a sua tese, tentam encontrar problemas e contradições nesses livros que são chamados de deuterocanônicos. Então, vou comentar um pouco sobre esse livro aqui. Eu não sei se tem em estoque em algum lugar, eu dei uma pesquisada aqui. Na verdade, eu comprei este livro há muitos anos e só agora eu li, só recentemente. Acho que eu comprei em 2021, talvez, por aí. E eu dei uma pesquisa, eu até comprei no Clube de Livros, um site que você poderia lançar seu próprio livro aí sem ter uma editora, né? Um site fácil de lançar os livros. E eu fui lá, não está disponível no momento, né? Mas seja como for, eu vou falar desse livro aqui para vocês. É o Rafael Rodrigues, para quem não sabe, creio que ele seja o dono, mas é um dos principais escritores do blog Apologistas Católicos. Um blog assim que eu acho excelente para a defesa da fé. Quase tudo que eu tinha dúvida assim de debate com protestante eu fui lá e tinha. E até com debates com outras religiões, outros grupos, né? Então, um site fantástico de apologia católica. Então, se você tiver alguma dúvida quanto à fé, você pode pesquisar algum artigo lá. E o Rafael Rodrigues, uma das especialidades dele, a defesa dos livros deuterocanônicos. Inclusive, tem vários artigos lá no site dele quanto a esse tema. Bom, então antes de prosseguir, pedir para vocês se inscreverem no canal, curtirem, deixarem seu comentário, sugerirem livros aí para que eu leia. Que mais? Ativar o sininho, adquirir os nossos livros, né, da editora Assunta, Nossa Senhora de La Salete, Outros Fatos Extraordinários, comentar as 15 orações de Santa Brígida, meu livro aqui, né? Tem no link aí tem na descrição aí. Tem também o nosso curso de Teologia Cético-Mística. Estou dando uma enrolada nele para conseguir estudar para ele. Eu também tô para fechar outro livro aqui. E rezem por mim. Que mais? Se você estiver se sentindo generoso, aí tem meu Pix aí na descrição. E é isso. Vamos então comentar um pouco esse livro aqui, né? Então ele tem um primeiro capítulo que é basicamente de definições sobre o que é apócrifo, como que era usado, entre outras coisas. Achei muito interessante nessa primeira parte que apócrifo, na verdade, tem um sentido bem flutuante nos autores clássicos, né? Às vezes algum santo padre poderia até usar apócrifo como palavra, mas eram para livros que não que não fossem inspirados, mas livros que não eram
os quais não eram recomendáveis a serem lidos pelos iniciantes, né? É, já adiantando aí, né, uma das principais motivos que motivou a que influenciou essa distinção de cânones, de livros inspirados aí, foi a controvérsia com os judeus. Então, os judeus, como vamos ver, depois da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, não são judeus anteriores a nosso Senhor Jesus Cristo, eles passaram a excluir alguns livros de sua Bíblia, por assim dizer, né? Dos seus livros inspirados, que no geral seria o nosso Antigo Testamento, né? E só que tem uma maracutaia aí por trás, esses trechos removidos aí, né, livros, muito provavelmente, em vários casos, tinham trechos e versículos contra os anciões. O caso mais emblemático é o capítulo 2 de Sabedoria, acho que o versículo 12 ao 20, que é uma profecia de anciões perseguindo o justo. Então, fica muito claro que se refere a nosso Senhor Jesus Cristo sendo perseguido aí pelos mestres da lei, pelos fariseus. Então, esse livro foi convenientemente removido da Sagrada Escritura, né? Mas tem outros trechos também, né? Tem alguns capítulos de Daniel, tem também alguns trechos removidos dele, né? Questão da Susana e os anciões. E em grande parte aí foi motivado essa remoção por essa questão com os judeus. E tendo isso em vista, como muitas pessoas estavam vindo do judaísmo ou seriam pessoas vulneráveis à discussão com os judeus, esses livros, mesmo entre católicos, não eram tão lidos. Era preferível que a pessoa tivesse mais experiência para que fossem apresentados. E por isso alguns autores chamavam esses livros de apócrifos no sentido de ser um livro escondido, mas não na moderna acepção de que não seriam inspirados, né? Então, um aspecto interessante aí do primeiro capítulo é essa discussão aí, né? Que é bom ficar atento, né, em questões de patrística, santos padres, que esse termo aí pode não ter acepção moderna. Então é preciso confrontar com outras passagens para que possamos descobrir a correta acepção do termo. E outro aspecto aqui do primeiro capítulo, né, o famoso Concílio de Jamnia, que seria o concílio onde esse cânon judeu teria sido determinado. Seria aproximadamente 68 depois de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu nunca dei muita atenção a esse argumento, aliás, é totalmente contrário ao bom senso, né? Porque mesmo que dessemos, como posso dizer, né? Mesmo que, eh, que assentíssemos a existência desse concílio, né, sobre se existiu ou não, sobre o que foi discutido lá, por que que usaríamos judeus que negaram nosso Senhor Jesus Cristo como autoridade sobre o que é Bíblia ou não? Como foi dito, né? Não são judeus antes da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, mas judeus que eram contrários aos cristãos. Então, por que vamos dar autoridade a essas pessoas, né? Mas eu vi que o buraco é muito mais embaixo aí. Há divergências
históricas até se esse concílio existiu. Aliás, muito provavelmente concílio é um exagero de qualquer maneira, né? No máximo foram reuniões aí de rabinos aí, talvez, se você quiser fazer uma analogia aí com os cristãos, seria mais um sínodo, que seria algo mais regional. Mas mesmo assim existem controvérsias sobre sua existência ou não. E também há controvérsia se essa reunião aí fechou algum cânon da Sagrada Escritura, né? Se isso foi realmente debatido lá, né? Por fim, é, na verdade, nos primeiros séculos dos judeus aí, né? Parece que eles aceitavam o livro do Eclesiástico. Eclesiástico, aí, não confundir com Eclesiastes. O Eclesiastes é um livro menorzinho, acho que são 11 capítulos, salvo engano. O Eclesiástico tem 50. É um livro deuterocanônico aí, presente nas Bíblias católicas e não na dos protestantes. Então, o eclesiástico era usado pelos judeus nos primeiros séculos. Então, vejam só, esse cânon também protestante aí dificilmente pode se remeter aí, né, à opinião dos judeus dos primeiros séculos, porque também havia alguma oscilação. Parece que o livro do Eclesiástico era aceito. Bom, então continuando o segundo capítulo, quanto a objeções contra os livros deuterocanônicos, supostas contradições. Vou comentar aqui algumas, né? Bom, no geral a estratégia é a seguinte, que alguma objeção é levantada e então o nosso Rafael Rodrigues vai e encontra um precedente em outro lugar da Sagrada Escritura, num livro também aceito pelos protestantes. Porque aí também entra uma das motivações protestantes para não aceitar livros deuterocanônicos, que ali se encontra muito claramente a questão da obras, né? Então, eles deixam muito claro a visão católica da justificação, ou seja, esses livros são bem contrários ao sola fide, dá muitos elementos muitos fundamentos ao purgatório, né? Se reza pelos mortos, lá no segundo Macabeus. Então vai tentar achar precedentes em outros livros, né? Da Bíblia, para mostrar que essa doutrina está lá de qualquer maneira, né? O que eu posso comentar aqui. Bom, um de Tobias, que eu me lembre, os protestantes dizem que há uso de magia ali, né? Porque o anjo Rafael pediu para que se fizesse um composto de peixe. Estou tentando procurar aqui exatamente, né? Mas se eu não achar, eu falo meio de cabeça mesmo, reconstituindo. E cura a cegueira de uma pessoa com esse composto aí, né? E fala que é uma espécie de magia, né? Então, é lembrado, né, uma passagem que todos conhecem do Novo Testamento, que Nosso Senhor Jesus Cristo usou a própria saliva. Acho que teve até um episódio que foram usados saliva e terra para curar a cegueira de uma pessoa, né? Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? A questão da magia, superstição está... quanto à origem, à causa, né? Uma coisa é você achar que a coisa tem eficácia por si mesma,
de uma maneira supersticiosa, ou se aquilo lá é, como posso dizer, né, algo enviado por Deus, né, uma graça de Deus, na qual ele quis usar instrumentos sensíveis para operar sua obra de salvação. Já vou comentar aqui, acho que a única coisa que eu não gostei do livro, que eu achei de equivocada, ele também não discute muito, para ser sincero, a questão da suposta mentira no livro de Tobias, que o arcanjo São Rafael teria mentido. Até separei aqui no site também, tem um artigo muito semelhante. O Tobias 5, versículo 17 e 19. O anjo respondeu: Quem é que procuras, a raça do servo ou o próprio servo para acompanhar teu filho? Mas para tranquilizar-te, eu sou Azarias, filho do grande Ananias. És de família distinta, respondeu Tobit. Rogo-te que não me queiras mal por ter querido conhecer tua origem. Então, a linha dele argumenta que parece que na Sagrada Escritura a mentira não é punida ou é permitida em casos, em alguns casos específicos, né? Como tem a famosa prostituta de Raabe. Mas eu não gosto desse argumento aí, né? Porque a tradição católica aí, né? Santo Tomás, acho que Santo Agostinho também, né? É uma tese comum dos autores da igreja, acham que a mentira é sempre errada. Então, mesmo em caso de vida ou morte, ali o correto é não mentir, mas buscar o que chamamos de restrição mental. Então, é isso que houve aqui, a chamada restrição mental. Ele até usou o argumento aqui, né? O Rafael Rodrigues falou: o anjo não mentiu, se passou por homem e relatou apenas a forma humana em que se encontrava, assim como os anjos se fizeram em todo o decorrer da Bíblia. E explica que o nome Azarias diz aqui: o Senhor ajudou, e Ananias significa o Senhor tem sido misericordioso. Então, basicamente, um jogo de palavras para dizer que o Senhor ajudou e que foi misericordioso. Lembrando, pode parecer um pouco forçado nos nossos dias, mas na época do Antigo Testamento, aliás, até na época do Novo, né? Era comum que o nome da pessoa tivesse algum significado quanto à sua missão, alguma coisa do gênero. Então o nome era significativo ali e designava um pouco a sua missão. Então, naquele contexto aí fazia ainda mais sentido do que no nosso, né? Então não houve mentira em sentido técnico, houve uma chamada restrição mental. Porque tem algum fundamento aí o que ele disse aí, né? O nosso caríssimo São Rafael, algo ligado ao seu envio, à sua missão. E tem várias discussões do gênero ao longo do livro, né? Acho muito bonita a do livro de sabedoria, né? É uma das acusações protestantes é que a sabedoria aí fala que a sabedoria salva, aí que seria, enfim, pelagianismo, que a pessoa se salva com seu próprio engenho. Então, duas coisas poderíamos dizer que foram ditas aqui no livro, né? Há casos, né, em sentido físico que a sabedoria salva, né? Você está em perigo de vida ali, você usa, alguém está te perseguindo e você usa sua inteligência, sua sabedoria para fugir daquilo lá, né? Então não é salvação no sentido escatológico aí, né, dos novíssimos. Mas por outro lado, a sabedoria em sentido eminente é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então esse livro é muito bonito, que a todo momento está fazendo referência à pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a sabedoria, o Logos de Deus.
são até as mesmas palavras usadas, né? Então, mesmo nessa acepção escatológica, é razoável falar de que a sabedoria salva, né? E em muitos outros lugares há precedentes aí ou melhor, fundamentos em outros lugares da Sagrada Escritura, né? Do purgatório eu já fiz aqui, vou ver se eu coloco o card aqui, minuto 20, um mnemônico para me ajudar a lembrar. Que eu falo, aí fica mais fácil lembrar depois, minuto 20. O Purgatório São Francisco de Sales mostrou em 7 passagens. A principal de todas é em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 a 15, salvo engano. Então tem o Purgatório em outros lugares da Bíblia, né? Aqui aí o terceiro capítulo é sobre os Santos Padres, né? Então é muito interessante. É que os protestantes tentam usar os Santos Padres para argumentar para tentarem comprovar o seu cânon defasado. E aqui tem várias citações, né? Aí entra um pouco o que foi discutido no primeiro capítulo, que algumas listas poderiam não coincidir por alguns motivos, né? Por essa questão de algo não recomendável a se ler perante os judeus ou pessoas que estão começando. Orígenes tem uma citação bem clara quanto a isso, fala, melhor não apresentar esses livros porque os judeus não os consideram, né? Então, por uma questão de precaução, esses livros eram menos lidos, né? Mas há várias citações aqui, né? Onde os santos padres citam os deuterocanônicos como escritura, usando termos técnicos somente utilizados à Sagrada Escritura. Às vezes eles falam claramente, a Escritura disse, então pegam um trecho aí de um deuterocanônico, mas também outras palavras comumente usadas nesse contexto, como por exemplo, está escrito e assim por diante, né? Ou num contexto assim, cita 10 passagens bíblicas, aí uma é do deuterocanônico. É importante notar também que o livro de Esther e do Apocalipse eram livros que frequentemente não estavam nessa lista aí de algumas dessas listas aí dos primeiros séculos, né? Então, isso mostra que pegar esses trechos isoladamente aí, né? Essas listas sem entender o seu contexto também não ajuda a causa protestante, porque ela também remove alguns livros aceitos por eles. E o livro de Baruque, um deuterocanônico, era comumente aceito nessas listas, né? Dois casos mais emblemáticos, Santo Agostinho provavelmente foi o primeiro a citar a lista do cânon mesmo da Sagrada Escritura para fechar essa questão aí, né? E não quais livros deveriam ser lidos na missa, enfim, né? Para os iniciantes, ele apresentou uma lista aí do cânon. E o caso mais discutido, mais emblemático, aí, a pessoa que mais apresentou dúvidas aí é São Jerônimo. Essa seria a maior autoridade aí dos protestantes nesse caso aí, mas vemos também que não é bem assim que funciona. Ele também muitas vezes cita a Escritura disse, aí pega um livro, sei lá, Sabedoria, Eclesiástico, pega um deuterocanônico. Então isso também ocorre muito com ele, parece que ele citou quase 50 vezes os deuterocanônicos como Sagrada Escritura. Vamos comentar rapidamente alguns sínodos regionais, né, sobre o cânon. Parece que houve esses concílios e determinaram o cânon da Sagrada Escritura. Isso por volta do ano 400, né? Isso coincidiu com o final da vida de São Jerônimo, né? Então,
não é dito exatamente aqui, né? Mas também pode ser uma hipótese ser levantada aí, né? Uma questão de evolução aí do pensamento dele, né? Uma hipótese a ser considerada, né? Do início da vida, assim, ele apresentava mais dúvidas a esses livros e com o tempo é, foi ficando mais seguro, né? Ainda mais depois desses sínodos que reconheciam como escritura, né? Mas no geral ele parece ter sempre considerado aí na prática, né? Ao menos citando como escritura esses deuterocanônicos. Capítulo 4, deixa eu achar a página aqui, né? Então pega vários autores ali dos primeiros séculos, né? Capítulo 4 lá na página 200 mais ou menos, algumas listas, lista de Monsen, já tinha o Macabeus aí, essa lista datada de 360 depois de Cristo. Cânones apostólicos tem esse nome, mas é um pouco depois, 380. Também tem livros deuterocanônicos aí. Lista Stichometric, esticometria que conta o número de linhas do ano 400. Então são alguns documentos aí que podem nos auxiliar. Tem também Tobias, né, Judite, livro, alguns, acho que tem todos os livros deuterocanônicos aqui, né? Então a ideia é que essa lista sugere fortemente que eram livros inspirados. Sinopsis Scripturae Sacrae 550. Aí uma longa. Esse daqui já é um pouco mais longo, até é difícil achar aqui um trecho, né? Mas enfim, nesse capítulo 4 cita alguns documentos úteis da época. Cânon bíblico dos concílios, Laodiceia. Basicamente já discutimos anteriormente, né? Os principais nessa questão, os que mais são levantados, de Hipona e de Cartago. Cadê o de Hipona 393? Já tinha os deuterocanônicos, o de Cartago. Éfeso parece ter citou Eclesiástico como escritura. Trulo, esse daqui já é um pouco posterior, de 700. Mas para dizer o seguinte, né? Sínodo e até concílio. Os concílios parecem não ter tratado tanto dessa questão. Acho que até comenta aqui que o de Constantinopla até parece ter feito menção a isso daí, mas não sobreviveu nenhum cânon quanto a isso, né? Agora não estou achando essa informação exata, né? Mas enfim, o de Cartago e de Hipona são mais famosos nesse sentido aí, né? E também o de Éfeso cita o Eclesiástico como Sagrada Escritura. Capítulo 6 tem objeções gerais aqui. Acho que a coisa mais discutida aí é o chamado período interbíblico, que a própria Sagrada Escritura, enfim, teria dito que não haveria profetas nesse tempo aí, né? Mas uma das coisas ditas aqui que profeta tinha um sentido não de escrever a Bíblia aí, mas de alguém que ia conduzir o povo aí, né? Então era um sentido mais específico aí de profeta, né? Cito uma discussão
o historiador, como chama mesmo? Então tem algumas objeções gerais aqui. Flávio Joséfo. Algumas objeções gerais aqui, né? Tem uma que é muito fraquinha, na verdade, né? Que nosso Senhor Jesus Cristo fala em Lucas foram mortos desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Então os protestantes deduziriam daí que o cânon seria até Zacarias aí, né? Mas tem vários problemas com isso daí, né? Sem contar que é muito forçado esse tipo de inferência, né? Aí se esse tipo de inferência é válida aí os católicos estão justificados aí até por mais forte razão aí para as suas inferências bíblicas. Que eles dizem que apelamos muito, né? Mas nossa visão bíblica aí tem mais fundamento aí, né? Enfim, algumas objeções gerais aqui. Capítulo 7, o Lutero, o cânon bíblico, que Lutero teve várias opiniões aí, né? Sobre Apocalipse, Carta de São Tiago e Judas. A de São Tiago é a mais famosa porque ali fala das obras que contradiria a sua opinião do Sola Fide, né? Eu não estudei muito esse assunto aí, sobre Lutero e a opinião dele sobre os deuterocanônicos. Pelo que foi dito aqui, houve uma certa tensão até o fim da vida quanto a esses livros, né? Sobre o que o Lutero pensava exatamente. Mas parece que na visão luterana esses livros foram reconhecidos, mas há o problema do cânon dentro do cânon. Então haveria passagens da Sagrada Escritura com um maior grau de precedência sobre outras. E isso é bastante estranho no caso de São Tiago, porque justo essa teria uma prioridade menor do que Romanos. Para quem não sabe, o livro de Romanos supostamente é o que mais daria fundamento à visão de Lutero. O que não é verdade, se a gente for analisar bem, não, mas é que fala muito, fala contra as obras, né? Mas essas obras aí são obras humanas da carne, né? Não são obras elevadas pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, há esse problema do cânon dentro do cânon que cria um grande problema exegético aí, né? Que vai se agravar aí com a teologia liberal alemã do século XVIII até os dias de hoje. É uma escola muito representativa, que há passagens da Sagrada Escritura que tem precedência sobre outras. Então é um problema exegético que, bom, como somos católicos, temos a fé, sabemos que isso não vai ser resolvido aí dentro do protestantismo. A solução é simplesmente abraçar a fé católica, né? Então cria esse problema aí, tem a famosa citação de Lutero falando que a carta de São Tiago, a carta de palha. E uma outra observação, não é dito por esse livro, uma reflexão própria, lembrei-me agora, esse negócio aí de contradições dos deuterocanônicos aí é muito complicado, porque temos que ler a Bíblia como um todo. Vamos supor que, aliás, em várias passagens é dito que somos salvos por meio da fé, né? Alguma expressão similar a isso, né? Contudo, alguns pensariam, então quando São Tiago diz que a fé sem obras é morta,
há contradição na Sagrada Escritura? Não, não de forma nenhuma, né? Mas assim, né? Nesse debate, assim, né? Que a gente tá cogitando, assim, né? Para dar um exemplo em outros casos, né? Não necessariamente esse tipo de coisa seria uma contradição, né? O que acontece é que a primeira expressão, né, somos salvos pela fé, pode não ser toda a verdade, né? Tá apenas destacando, enfatizando a importância da fé. Como nós católicos dizemos, é preciso ter a caridade para ser salvo, né? E então somente a fé não salva. É preciso a caridade. Mas para se ter caridade é preciso ter a fé. Então, em algum sentido, a fé é salvífica, né? Então, seriam trechos complementares. Então, quando um autor diz, você é salvo por isso, pode surgir um trecho em outro lugar complementando e dando a doutrina por completo, né? E, e esse é um raciocínio que poderíamos aplicar muito aos deuterocanônicos, mesmo que suas doutrinas fossem únicas, que não tivessem espaço em outros livros da Sagrada Escritura, elas poderiam ser complementares aos supostos trechos de contradição, né? Então, esse daí é o mais claro de todos, né, que eu falei, e são de livros aceitos tanto por católicos quanto protestantes, né, da questão da fé e da obra. São Tiago vem e complementa. Se bem que mesmo em Romanos cita um pouco de obras, enfim, né, em vários lugares da Sagrada Escritura, né. Então vejam só o que eu quero dizer, moral da história. Analisar pelo todo, porque esses trechos aí podem ser complementares. Então não faz sentido esse projeto protestante de querer desqualificar livros porque eles não se encaixam com outros da Sagrada Escritura. Ou você tem o cânon inteiro de uma vez, ou você não tem. Porque, como eu falei, essas supostas contradições podem ser coisas complementares. A pessoa pode também estar falando de um jeito, enfatizando algum aspecto de um problema, mas já supondo algo que vai ser esclarecido posteriormente. Então, é muito importante essa visão de todo, né? E se o todo da Sagrada Escritura não está dado aí, né? Não tem como, é muito difícil tentar esse projeto aí de ver a coerência com outros livros, né? Então precisamos da tradição aí e do magistério da igreja para declarar quais são os livros revelados, inspirados ou não. Bom, então é isso, né? Recomendo muito esse livro, eu não sei mais se está à venda. Só tem aquele probleminha que eu falei, eu acho que mentira é sempre errado. Só deixar claro, né? Isso daí, né? Às vezes acontece no esforço apologético aí de passar por cima algum aspecto teológico aí, né? E os santos autores sobre por exemplo, caso da prostituta de Raabe, uma estratégia seria dizer que ela não sabia, não era claro, até por ser um ponto difícil da moral, ou que ela obteve mérito e graça diante de Deus pela parte positiva, né? Não por essa imperfeição aí, por esse pecado, que seria leve também, pecado venial de mentir, né? Mas enfim, esse livro muito interessante, eu recomendo o seu autor aí, né? Sei lá, fazer uma segunda edição, dar uma ampliada aí, né? Muito interessante. É, mas de qualquer maneira, boa parte do conteúdo, assim, talvez até inteiro, está no site Apologistas Católicos. Recomendo muito esse blog, eu uso muito como referência. Então é isso, meus caros. Até a próxima. Salve Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.